Olá, bancários, bancárias ou ex-bancários e ex-bancárias. Quero falar com você sobre alguns importantes direitos neste vídeo. Meu nome é Henrique Lima, sou advogado, você está no canal Compartilhando Justiça. E, em primeiro lugar, antes de entrar nos direitos que eu quero abordar, quero só dar um recado que este livro que eu publiquei em 2016, ele vai sair a segunda edição em breve, está na editora já na parte de diagramação, tal, de revisão. Então acredito que em alguns meses a gente já tem ele atualizado conforme as mudanças, né, da reforma trabalhista. Mas esse vídeo eu quero voltar ele especificamente para o bancário ou bancária, né, bancário de modo geral, que sofre com dores, que tem algum problema de saúde e que acredita que pode estar associado com o trabalho. O que mais tem relacionado ao trabalho, a gente costuma dizer que são os dois grandes grupos de doenças, né? As doenças ortopédicas e as doenças psiquiátricas, né? Psiquiátricas no sentido de síndrome do pânico, estresse, síndrome de Burnout, né? O esgotamento profissional, depressão causado por aquela pressão maluca dos bancos em cumprir meta, em atingir objetivo e não só cumprir metas. Quem não conhece o meio bancário, né, a gente atende aí algumas centenas de funcionários de bancos e a gente sabe que quem dera, né, se os bancos, os gestores às vezes se contentassem com as metas, mas o que a gente vê Brasil afora é que tem gestores que para ficar bonito, né, ali com a diretoria, com o regional, exige da equipe ali mais do que a meta, né? Vamos dobrar a meta, como diz, né? Então, ou até mais que dobrar a meta. Então daí acaba sacrificando a saúde, né, mental às vezes da sua equipe. Mas tem esse grupo, né, das doenças psíquicas, mas tem também um outro grande grupo que é das doenças ortopédicas, e eu quero falar de um modo mais genérico, assim, uma expressão mais popular, que é a Ler-Dort, né? Aquelas tenossinovite, tendinite, epicondilite, bursite, síndrome do túnel do carpo, aqueles cistos que às vezes dá nos bancários, né? Eu costumo assim, quando estou atendendo algum cliente, eu falo assim, olha, se passasse uma grande máquina de ultrassom ali em cima de uma agência bancária e pegasse todo mundo, eu acho que uns 70% para cima talvez teria esses problemas de saúde. Às vezes o que a gente percebe é que o bancário ele está trabalhando, mas deveria estar afastado. Ele está trabalhando, fica ali naquela pressão o dia inteiro, chega à noite em casa, aquela dormência aqui na mão, aquela dor aqui no cotovelo, o ombro incomodando, mas ele tem que bater meta, ele tem que trazer o dinheiro para casa, ele acaba se sacrificando e deixa de lado a saúde. E alguns, né, a gente fala até que alguns mais corajosos ou quando não aguentam mais a dor acabam se afastando e buscando um tratamento, mas tem muitos, muitos e muitos que estão doentes, deveriam estar fazendo tratamento, mas com receio de uma represália, de não ser mais, sei lá, promovido, de ser talvez menosprezado em alguma reunião, de não ser bem visto mais pelos gestores, acaba deixando de fazer o tratamento e a saúde cada vez mais piorando. Mas não porque ele queira, é porque ele não tem outra opção e ele tem que levar um ganha-pão para casa, ele tem que prover o sustento. Então acaba se sacrificando ainda mais. Mas esses bancários, né, eu falo assim porque eu costumo muitas vezes fazer uma consultoria antes do bancário ser afastado, antes dele sair do banco, e ele acaba nos procurando. Para quê? Doutor, quais as cautelas que eu tenho que tomar enquanto eu estou trabalhando? Porque a gente já sabe, né? Nunca sabemos que vai ser o dia de amanhã. A gente vê que um colega está bem, às vezes até está ranqueado, está numa boa, cumprindo os objetivos ali, mas de repente ele acaba sendo desligado, assim, parece que meio sem critério. Então daí o bancário fica com aquele receio, né? Puxa, que documento que eu tenho que ter e tal. Existem, claro, para várias situações. Se a gente quer falar de hora extra, é um tipo de documentação, se quer falar de desvio de função, se quer falar de equiparação salarial, mas no caso aqui deste vídeo que a gente vai falar de doenças ocupacionais, e eu quero voltar mais a atenção aqui até para a questão ortopédica, né, da Ler-Dort, que tem muito, né? Eu sempre falo assim, olha, tem duas situações. Se você quer afastar, ou até se já afastou pelo INSS, pediu lá o auxílio doença por acidente de trabalho, né, o código B91,
O banco hoje raramente vai emitir uma CAT para você, mas você pode pedir para o sindicato da sua categoria emitir uma CAT, até o seu médico também pode, mas o valor, eu falo assim, o peso é menor. O do sindicato não tem grande peso às vezes, mas ajuda na caracterização de uma doença como acidentária, né, como doença do trabalho. Então, você pode pedir ali uma CAT, tentar conseguir ele e buscar um afastamento perante o INSS. Então, esse é um caminho para quem está naquela situação de sentir as dores e percebe que precisa fazer o tratamento, de se afastar. Mas existe também um grupo enorme de bancários que não estão assim confortáveis, não querem às vezes deixar o gestor na mão, não querem às vezes perder uma pontuação, uma premiação, uma bonificação e acabam permanecendo no trabalho. Esse bancário que resolve não se afastar, ele também tem direitos, direitos importantes. Só que ele pode fazer o quê? Enquanto está trabalhando, né, se ele não quer afastar, ele pode ir guardando documentação médica para usar no momento que ele entender mais adequado. Então, tem vários funcionários do banco, né, várias pessoas que trabalham no banco, que fazem ultrassom nos ombros, cotovelo, punho para ver se tem algum problema, que fazem uma ressonância magnética, que fazem aquele examezinho do choque que fala, né, eletroneuromiografia, que fazem alguns exames para quê? Para ver a situação, acompanhar. Tem gente que trabalha no banco e faz a fisioterapia, as sessões da fisio depois do expediente e evitando se afastar. Porém, acontece, infelizmente, de em algum momento receber uma informação, receber uma cartinha ali do banco, do gestor, falar para passar no RH, e ele acaba sendo desligado. E esse funcionário do banco fala, puxa vida, e agora que direito que eu tenho? Mas até antes de falar de alguns direitos, eu vou falar até o seguinte, não pense que os funcionários dos bancos não entram com ação enquanto estão trabalhando. Entram sim. Eu mesmo atendo algumas dezenas que trabalhando e sem ter estabilidade, sem estar vinculado ali à diretoria do sindicato, sem ter alguma coisa ali que resguarde ele, acaba entrando com ação, porque o banco não vai mandar embora, ou pelo menos não pode mandar embora, porque a pessoa buscou os direitos dela. É claro que daí cada um a gente faz uma análise do caso, tenta ver qual que é o perfil do gestor, tal, mas não impede de estar trabalhando, buscar os direitos também. Mas é uma questão de cada um. Mais comum, obviamente, é depois que se desliga do banco, acabar buscando alguns direitos. E para esses bancários e ex-bancários que possuem alguns problemas de saúde, e eu quero abordar especificamente mais a questão da Lerdort, existem alguns direitos que eu falo assim que são muito importantes saber que existem. Um deles, né, o primeiro deles é com relação às indenizações que você entra contra o próprio banco pedindo indenização, né, reparação pelas doenças ocupacionais. E nessas indenizações abrange a questão dos danos morais, a questão de uma pensão que pode ser vitalícia, pode ser em parcela única, pode ser temporária, depende da gravidade do caso, pode ter no que a gente fala de ressarcimento de despesa médica, pode ser na forma de um plano de saúde, alguns conseguem, claro que. Mas, doutor, você está falando que sempre consegue plano de saúde? Óbvio que não. A gente, na prática, sabe que depende do resultado da perícia médica, depende da gravidade do problema daquele bancário, mas é algo que é possível sim, e vários, não vou dizer nem alguns, né, mas vários conseguem esses direitos aí na justiça. Mas o importante sempre é o quê? O que aumenta a chance de ganhar? Documentação médica, qual o tratamento que fez, deixar bem caracterizado o que era exatamente na atividade que prejudicou ali a saúde daquele funcionário do banco. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, em alguns peritos, em algumas cidades, há uma dificuldade em reconhecer que o problema no ombro foi causado pelo trabalho, né? Foi causado pelo banco. Reconhecer que o problema no punho ou no cotovelo é mais comum. Agora, às vezes no ombro tem perito que tem aquela resistência. Daí a gente analisa o caso concreto. Fala, olha, pergunta para o cliente, o que você fazia de fato lá? Ah, eu era da área operacional, administrativa, depende do serviços, né? Depende do banco, muda a nomenclatura. Mas ali é o suporte, né? Vamos falar assim. E às vezes essa pessoa fala, eu pergunto, olha, como que é lá? Tinha um arquivo?
um arquivo de ferro pesado, você levantava assim bastante vezes o braço para pegar alguma ficha, você começou a sentir dores numa época em que fez, por exemplo, um recadastramento com uma intensidade maior de trabalho, ou foi numa época em que a agência tinha 8 pessoas e reduziram para 4 pessoas e você dobrou a sua demanda e daí de repente começou a sentir essas dores, como foi? Né? Então a gente tem que tentar caracterizar algo, por exemplo, eu era do caixa, e lá no caixa tinha aquele vidro, eu falo, olha, o cliente entregava por baixo ali o dinheiro, o boleto, ou às vezes entregava por cima? Ah, doutora, a maioria entregava por cima, então a pessoa fez várias vezes aquele movimento, ainda que hoje ou quando consulta não estava mais no caixa, já era um supervisor ou um gerente ali na área, mas pode ter surgido naquele momento. Ou seja, o que eu quero dizer? Sempre importante tentar caracterizar um nexo ou algo, não só falar, eu tenho dor no ombro, foi por causa do trabalho. Tem que ser mais específico. O que exatamente causou aquilo ali em você? A cadeira, né, tinha apoio, a mesa, como era a ergonomia da mesa? São detalhes que a gente tem que ver e colocar na ação para aumentar a chance de êxito, tá bom? Então isso daí é um importante direito. A indenização que você entra contra o banco pedindo a reparação por danos morais, a questão do plano de saúde, a questão da pensão, então são coisas importantes. Um segundo direito muito importante que vários bancários já recebem, eu até brinco assim, olha, quem recebe não conta, né? Às vezes o cara fica quietinho lá recebendo dinheiro, feliz, tal, entrou com o advogado e acabou recebendo. Aliás, inclusive é um direito que muitos bancários entram trabalhando. A pessoa não precisa ter saído do banco para entrar com essa ação, por quê? Para nenhuma delas que eu vou falar aqui precisa ter saído. Mas tem assim, é claro que você está trabalhando e entrar contra o seu empregador, né, talvez nem todo mundo vai topar uma ação dessa. Mas, agora, uma ação contra o INSS, que é esse segundo direito que eu vou falar, essa daí é mais tranquila, porque não envolve o seu empregador, ele não vai ser prejudicado em nada, não vai sair do bolso dele a sua indenização. Então, o segundo direito muito importante é para pedir o auxílio acidente. Daí, mas doutor, o que é o auxílio acidente? Eu resumo assim, o máximo, né, para ficar bem facinho, eu falo o seguinte: enquanto a pessoa está em tratamento, está sem poder trabalhar, ela recebe auxílio doença, que tem dois tipos: por acidente de trabalho, quando o problema de saúde vem do trabalho, e auxílio doença comum, quando o problema de saúde não tem nada a ver com o trabalho. Então tem esses dois tipos. Só que chega uma hora que esse benefício corta. Por quê? Porque a pessoa não precisa receber ele a vida inteira. É só enquanto ela está realmente sem poder trabalhar. Só que chega algum momento em que esse benefício corta e a gente fala o seguinte: a pessoa até consegue voltar a trabalhar, ela não está completamente inválida, mas ela tem uma limitação, ela tem uma redução na capacidade de trabalho. Ela trabalha, ela pode voltar para a função dela de gerente de negócios, gerente de contas, pode voltar para gerente operacional, gerente administrativo, supervisor, caixa, ela volta para a atividade. Porém, ela tem uma limitação. Ela trabalha, porém com mais dificuldade. Essa pessoa tem direito a receber um benefício que eu brinco assim, que é metade de uma aposentadoria, para ficar mais fácil, para não falar assim, os advogados falam, é 50% do salário de benefício da pessoa. Ah, o que é isso, né? É metade de uma aposentadoria que esse funcionário do banco pode receber. Mas, doutor Henrique, por quanto tempo? Ele é vitalício, né? Vamos dizer assim, ele recebe até morrer ou até aposentar. Até tem um outro vídeo falando que em 2019 tentaram mudar a lei com medida provisória, mas não foi aprovado, não virou lei, então perdeu a vigência. Mas nem passa no pente fino, conforme eu explico no outro vídeo também. Então, assim, o funcionário do banco pode continuar trabalhando, pode continuar na mesma função, pode ir para outra função, pode sair do banco, pode arrumar outro emprego, pode montar a empresa, ser o sócio da empresa, pode fazer concurso e vai receber esse benefício até morrer ou até aposentar. O que eu preciso num caso desse, né? Que essa pessoa tenha recebido em algum momento o auxílio-doença, por isso que a gente insiste com alguns clientes que falam, mas eu não queria afastar, tal. Fala, olha, afasta pelo menos uma vez por os 15 dias, né, que a empresa vai te pagar e mais 10, 5, 20, só para você ter um benefício ali perante o INSS e a gente poder entrar com ação
pedindo, né, o auxílio acidente, alegando o quê? Que quando o INSS cortou o seu auxílio doença ou deixou de prorrogar ele, eles deveriam ter transformado nesse auxílio acidente. Por quê? Porque você tinha uma limitação, né? Você podia trabalhar, mas você tinha uma limitação. Eu não falo nessa ação que o bancário, que o nosso cliente está inválido para o trabalho. Não, a gente fala apenas que ele tem uma limitação. E a lei nem põe grau para essa limitação. Então, ainda que ela seja mínima, ainda assim tem direito. Tá bom? Então esse é um direito importantíssimo que as pessoas do INSS recebem. Eu até falo, em alguns casos, que ele é melhor que uma aposentadoria por invalidez. Por quê? Se a pessoa muito jovem aposenta por invalidez, a vida dela fica travada. Ela não pode mais receber nada. E o auxílio acidente não. Ela recebe aquilo ali que é metade e toca a vida. Trabalha, paga INSS e faz o que quiser. Importante direito. Um outro direito, que esse daí também é pouco buscado pelos bancários, né? Tem estados que tem mais, onde a gente atua mais diretamente, tem, e hoje a gente está quase no Brasil inteiro, então a gente tem percebido que alguns lugares não se atentaram tanto para isso, que é com relação ao seguro de vida dos bancários, que o nome seguro de vida está errado, seria seguro por incapacidade. O seguro em grupo, né, para os bancários, o seguro coletivo, ou seja, por exemplo, vou dar exemplo, funcionários de... Não vou falar o nome não, porque vai que dá algum problema no vídeo, né? Mas não vou falar o nome. Então, alguns bancos, né, existem, eles têm o seguro coletivo para os seus empregados. Tem bancos que chega a ser 150 vezes, né, duas apólices, né, quem já é do banco já vai saber. Duas apólices que somadas duas dá até 150 vezes a remuneração daquele trabalhador. Você imagina o que isso pode virar de resultado financeiro. Outros 48 vezes a remuneração, outros valor fixo, ou seja, cada banco tem uma realidade. E fala, mas doutor Henrique, seguro é por invalidez, eu não estou inválido, até estou trabalhando, já recebi para vários trabalhando, a pessoa na ativa e conseguiu receber. Sempre recebe? Não. Tem que ser analisado cada caso, documentação médica, prova, o histórico e várias coisas. Mas é possível. Agora, se a pessoa já saiu do banco, maiores ainda as chances, né? E como que é? Esses seguros coletivos, eles geralmente têm 3 coberturas. Morte, invalidez total por doença e invalidez total ou parcial por acidente. E o que acontece? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, até recentemente confirmou essa posição de que as doenças ocupacionais da LERDORT, né, as moléstias profissionais, as doenças do trabalho, se equiparam a acidente para fins de seguro, a acidentes pessoais para fins de seguro. E isso significa o quê? Que se uma pessoa sofre de LER, e ficar com algum grau de limitação, ela pode ser enquadrada como alguém que sofreu um acidente pessoal e receber o seguro. E daí qual que é o desdobramento disso? Por que tem essa divergência? Vou fazer um resuminho aqui. A seguradora alega que muitas vezes que a LER, primeiro, que é uma cláusula excluída. Daí tem vários tribunais, né, porque eles adicionaram essa cláusula há alguns anos, né, talvez uns 5 anos mais ou menos, um pouco mais, excluindo a LERDORT, doenças profissionais da cobertura. E vários tribunais entendem, outros entendem favorável, alguns favoráveis e outros desfavoráveis, mas existem tribunais que entendem que essa cláusula é abusiva. Por quê? Se o seguro é feito para proteger a vida de um trabalhador, um seguro feito pelo empregador, para o seu trabalhador, para o seu empregado. Qual é a essência desse seguro? É ter uma garantia à saúde daquele trabalhador. E como que você vai retirar do seguro aquilo que é mais essencial para ele, que é a saúde física? Então como que você vai excluir justamente a doença causada por aquela relação que originou o seguro? Ou seja, a essência daquele seguro coletivo para os empregados é a relação de emprego. E se a relação, como que ele vai excluir algo relacionado à doença do trabalho, acidente de trabalho? Então é abusivo. Então alguns tribunais afastam essa cláusula. Daí afastando essa primeira barreira vem a segunda luta. As seguradoras, elas não desistem, né? Elas chegam e falam assim, olha, mas o seguro fala que
por doença, só tem cobertura se a invalidez for total. E a Ler-Dort não causa invalidez total, ela causa uma limitação. Daí qual que é o contorno que se faz? Fala, olha, mas ela não é uma doença, ela é uma doença do trabalho. Doença do trabalho equipara-se, né? Existe pela lei previdenciária 8.213 falando que a doença do trabalho é um acidente de trabalho. Então, se é um acidente, enquadra-se como acidente para fins securitários também. E com base nessa interpretação que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília, já confirmou e reconfirmou, né? Confirmou e confirmou várias vezes, então é possível buscar. E a outra notícia excelente com relação a isso é que em vários tribunais da Itália, a seguradora fala, olha, ok, mas se ele vai receber essa apólice, essa indenização pela invalidez causada por acidente, tem que ser conforme uma tabela. A seguradora tem uma tabela que, quando é caso de invalidez por acidente, eles pagam de acordo com ela. Por exemplo, punho, acho que é 20, 25%, ombro, mesma coisa, braço inteiro, 70%. Então eles querem fatiar o corpo ali e pagar proporcional. E existem esses tribunais que são mais favoráveis e falam o seguinte, essa tabela não tem aplicação, por quê? Daí você, bancário, pergunta, você sabia dessa tabela? Você que é bancário e que tem que vender às vezes o serviço, a pólice, vender aquele seguro, você apesar de alguns bancos falarem que você não vende, você só indica para o corretor, né? Mentira. Você vende sim, muitas vezes desconta até a primeira parcela ali na boca do caixa, ali já vai lá e debita na conta do seu cliente. Então, e tem meta no POBJ, você tem lá, é cobrado e tal. Então você sabe que você vende sim seguro e outros produtos que não fazem parte da essência da sua atividade bancária. Mas é outra discussão. Mas voltando, você que vende não sabe detalhes, você não sabe como exatamente funciona o cálculo dessa tabela. Imagina o consumidor em geral. E você, quando está nessa posição aqui de cobrar o seguro, você está como consumidor. Por quê? Você é o beneficiário de uma apólice contratada pelo banco. E olha que interessante também, não é essa ação contra o banco, é contra a seguradora. Então essa é uma ação também que muitos entram trabalhando, porque não é contra o banco. O jurídico do banco nem vai ficar sabendo, na maioria das vezes, né, que você entrou com ação. Por quê? É um outro jurídico separado relacionado à seguradora, tá bom? Tem pessoas vários que acabam entrando ou deixam para entrar depois que saem também. Outro direito então eu falei para vocês da indenização pelo acidente de trabalho, pela doença ocupacional, né, dano moral, pensão, plano de saúde. Eu falei para vocês do auxílio acidente, né, que é bem comum entrar trabalhando enquanto está com vínculo ativo. Falei para vocês do seguro de vida e quero falar de um outro direito que esse a gente é muito procurado, até tem alguns materiais, até os meus vídeos mais acessados e textos tal são relacionados a isso, que é a reintegração ao trabalho. O que acontece? Situação. A pessoa recebe a informação ali que foi desligada. Tem gente, quando tem um contato mais pessoal comigo ou com o meu escritório, já chega e já manda mensagem. Doutor, eu acabei de receber aqui a informação, fui desligado. O que eu faço? E a gente já orienta. Faz assim, procura médico, tal, e vai. Daí tem duas situações. Aquele cliente que já tinha ali guardado exames, atestados, laudos, esse daí está mais resguardado. Aquele que nunca fez nada, não quer dizer, meu ouvinte, né, quem está assistindo aqui, não quer dizer que quem não fez exame médico, não teve atestado, não vai ter direito. Não é isso. É que é questão de chance. Quanto mais documentação médica, quanto mais preparado com exames, laudos, atestados, declaração de fisioterapia, maior a chance, porque vai entender que mais grave a situação. Agora, não quer dizer que quem não fez não vai ter direito, né? Cada caso, até a gente acha assim, eu falo que é muito estranho, que tem casos que você fala, nossa, isso aqui é certeza, e a perícia, às vezes, o resultado não é exatamente o que espera, e tem outros que você olha e fala, olha,
não está tão boa a documentação, mas chega na perícia, dá tudo certo, juiz, né, com entendimento mais pró-trabalhador, pró-consumidor, favorável, perito mais humano, que analisa de verdade a pessoa e acaba dando favorável. Ou seja, tem que fazer o melhor, buscar a melhor forma de organizar as provas e entrar com um pedido, fazer o melhor, mas assim, o resultado daí depende de uma série de fatores, né? E, acima de tudo, de Deus, né? Mas, voltando aqui ao nosso assunto, então, a pessoa acabou de receber a informação de que foi desligada, né? Antigamente tinha homologação, agora não tem mais nem essa questão da homologação, né? Ela vai ser desligada, tal, ou foi desligada, já retiraram ali os acessos dela, tal. Como que faz para reintegrar? Esse é um outro direito importantíssimo. Nós temos assim, eu não sei se chega a ser centenas, mas dezenas e dezenas, eu acho que já passa de centenas, assim, de casos que nós conseguimos reintegrar as pessoas, os bancários, por conta de problemas de saúde. Seja por conta de problemas psíquicos, né, como falei, que é um outro grande grupo, como também por problemas ocupacionais. Daí tem gente que fala, mas doutor Henrique, eu não estava afastado nem nada, por que que consegue afastar? A questão é o seguinte, a pessoa, entenda assim, não estava afastada naquele momento, mas deveria estar. Então, partindo dessa ideia, você vai lá, apresenta a prova, pede perícia, e consegue demonstrar que apesar de ela estar trabalhando, no momento que ela foi desligada, ela deveria estar afastada. E se provar que ela deveria estar afastada e por um motivo relacionado ao trabalho, né, a LER que nós estamos falando aqui, ou um problema psíquico, então seria um caso de um acidente de trabalho. E daí a lei previdenciária fala que nesses casos há uma garantia de emprego de 1 ano. Então, puxando essa ideia, não vou entrar nisso, eu tenho um outro vídeo bem completo sobre isso, a pessoa pode conseguir reintegrar. Então, resumindo aqui, eu vou colocar neste vídeo aqui na descrição um canal ali, uma forma de você conseguir mais informações. E você procura no nosso canal Compartilhando Justiça ou no meu site henriquelima.com.br, que tem vários textos abordando essa questão do seguro, do auxílio acidente, da indenização e da reintegração. É muito importante, ainda mais em dia que nós estamos agora, que a pessoa hoje está trabalhando e de repente, do nada, mesmo com meta em dia, mesmo acreditando que está tudo bem, de repente ela perde o emprego, é muito importante estar prevenido, tá bom? Forte abraço, espero ter ajudado, apesar de falar rápido para o vídeo não ficar muito extenso, espero ter ajudado com isso e em breve eu pretendo divulgar outros temas. Em breve também, se Deus quiser, sai esse nosso novo livro aqui, tá? A segunda edição, ok? Muito obrigado, inscreva-se no canal, ativa o sininho, acho engraçado, né? Ativa o sininho, inscreva-se no canal e compartilha com quem você acredita que pode precisar dessas informações. Muito obrigado, até a próxima.